PIB do Brasil cresce 0,1% no 3 graus trimestre de 2023, diz IBGE. A economia brasileira passa por desaceleração, já que o resultado vem depois de uma alta de 1% no segundo trimestre deste ano. O Produto Interno Bruto, PIB, do Brasil cresceu 0,1% no terceiro trimestre de 2023 na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nesta terça-feira, 5. A economia brasileira passa por um processo de desaceleração, já que o saldo vem depois de a atividade crescer 1% no segundo trimestre deste ano. Em relação aos mesmos 3 meses de 2022, o PIB brasileiro teve alta de 2%. Este é o terceiro resultado positivo consecutivo do indicador em bases trimestrais. O IBGE revisou os números do quarto trimestre de 2022 para uma queda de 0,1%. Já na janela anual, a alta acumulada em 4 trimestres é de 3,1%. E, no acumulado dos 9 meses de 2023, o ganho foi de 3,2% contra o mesmo período do ano passado. Grande destaque do primeiro semestre. A agropecuária teve recuo de 3,3% entre julho e setembro por conta da saída da colheita da base de comparação, na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Contudo, acumula alta de 8,8%. O segmento de serviços, setor mais importante da economia brasileira, voltou a subir 0,6% no trimestre. A alta em relação ao mesmo período de 2022 é de 1,8%. Em valores correntes, o PIB totalizou $2,741 trilhões. Foram $2,387 trilhões vindos de valor adicionado, VA, a preços básicos, e outros $353,8 bilhões de impostos sobre produtos líquidos de subsídios. Principais destaques do PIB no terceiro trimestre: serviços, 0,6% indústria, 0,6% agropecuária, menos 3,3% consumo das famílias, 1,1% consumo do governo, 0,5% investimentos, menos 2,5% exportações, 3% importação, menos 2,1% revisão de resultados no terceiro trimestre. O IBGE costuma realizar revisões de resultados anteriores do PIB do país. Foram revistos os números de todos os trimestres do ano de 2022, além dos 2 primeiros trimestres de 2023. A principal revisão foi uma queda menor da agropecuária em 2022. O recuo passou de 1,7% para 1,1%. A mudança de base também altera os resultados em 2023, já que a base de comparação muda. Assim, o setor passou de um crescimento de 18,8% para 22,9% no primeiro trimestre, e de 17% para 20,9% no segundo. Agro e serviços continuam fortes. O terceiro trimestre de 2023 fica marcado por uma desaceleração mais clara da economia, que vinha de 2 trimestres crescendo na casa de 1%. O resultado mais marcante é da agropecuária, com queda de 3,3%. O resultado é influenciado pela saída da super-safra de soja do primeiro semestre. Ainda assim, o setor puxa a economia brasileira para cima no ano, tanto que ainda há alta de 8,8% em relação ao mesmo trimestre de 2022, apoiadas por culturas de milho, 19,5%, cana, 13,1%, algodão, 12,5% e café, 6,9%.
No acumulado do ano, o agro cresce 18,1%, líder absoluto entre os setores. Os serviços também continuaram a trajetória de crescimento, com alta de 0,6% em relação ao trimestre anterior. O IBGE destaca que 6 das 7 atividades analisadas registraram crescimento neste trimestre. Os maiores aumentos percentuais vieram das atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados, 1,3%, e as imobiliárias, 1,3%. Destaque também para a informação e comunicação, 1%. Também subiram outras atividades de serviços, 0,5%, administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social, 0,4%, e comércio, 0,3%. Quem teve queda foi o setor de transporte, armazenagem e correio, menos 0,9%. Atividade ligada ao transporte de passageiros, mas também aos fretes da agropecuária. Contra o mesmo período do ano passado, a alta foi de 1,8%. Os destaques são a intermediação financeira e seguros, 7%, e atividades imobiliárias, 3,6%. Os serviços totais chegam ao maior patamar da série histórica e 8% acima do pré-pandemia. A indústria teve alta de 0,6% no trimestre e de 1% contra o mesmo trimestre do ano passado. O destaque vai para a atividade de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos, que cresceu 3,6% no período e de 7,3% versus o terceiro trimestre do ano passado. Por outro lado, a construção foi destaque de queda, com recuo de 3,8% e de 4,5%, respectivamente. A indústria extrativa também vem bem no ano. A alta no trimestre foi de 0,1%, mas de 7,2% em relação ao trimestre de 2022. Segundo o IBGE, o desempenho puxado pelo crescimento da extração de petróleo e gás. Investimento cai. Consumo das famílias sobe na ótica da demanda. Houve recuo importante nos investimentos, que caíram 2,5%. Em entrevista ao G1, a economista Juliana Trece, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, FGV-IBRE, indica que a ação dos juros foi determinante para o resultado. As taxas mais altas, somadas às indefinições da agenda econômica do governo, foram freios na decisão de investimentos de empresários e trouxeram impacto ao setor. Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, a queda é ainda mais acentuada, de 6,8%. O IBGE destaca a influência de uma queda na produção interna de bens de capital, decréscimo na construção e redução na importação de bens de capital. Já o consumo das famílias continua crescendo, influenciado pelas políticas de transferência de renda, como o reajuste do Bolsa Família e aumento real do salário mínimo, a melhora do mercado de trabalho e a desaceleração geral da inflação. Por outro lado, a coordenadora de contas nacionais do IBGE, Rebeca Palis, afirma que os juros seguem altos e as famílias seguem endividadas, o que trouxe queda no consumo de bens duráveis. No trimestre, o consumo das famílias teve alta de 1,1%. Contra o mesmo trimestre de 2022, a alta foi de 3,3%. O segmento também está nas máximas da série histórica do IBGE e 5,8% acima do pré-pandemia. Setor externo contribui. Os bons desempenhos da agropecuária e da indústria extrativa no ano têm relação direta com o setor externo.
As exportações de bens e serviços chegaram a 10% de alta em relação ao mesmo período do ano passado e de 9,8% no acumulado do ano. O IBGE destaca justamente os produtos agropecuários, a indústria extrativa mineral, os derivados de petróleo e produtos alimentícios. Na ponta oposta, as importações tiveram queda de 6,1% e de 1,3% nas mesmas janelas de tempo. A redução de vendas de máquinas e equipamentos, produtos químicos e produtos farmacêuticos são alguns dos destaques. Haddad espera alta de 3% no ano. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 5, que o resultado do PIB brasileiro surpreendeu positivamente porque o mercado esperava uma retração, e chamou atenção para o possível efeito da queda da taxa básica de juros do país, a Selic, para o resultado final da atividade no ano. Nós tivemos um PIB positivo, mas fraco. Com os cortes nas taxas de juros, nós esperamos que, neste ano, nós fechemos o PIB em mais de 3% de crescimento e esperamos um crescimento na faixa de 2,5% no ano que vem. Mas o Banco Central precisa fazer o trabalho dele. Fernando Haddad, ministro da Fazenda e o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale, afirma que as travas de crédito e desaquecimento da economia por conta dos juros devem, na verdade, mostrar mais as caras neste segundo semestre, o que já fez economistas revisarem para baixo a projeção de fechamento do PIB para este ano. O risco é voltarmos para um cenário de 2017 a 2019, em que as commodities não estavam com desempenho brilhante e a economia relativamente fraca, disse Vale, lembrando que efeitos da política monetária demoram a se mostrar na atividade, tanto quando os juros sobem, como quando descem. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, PT, também comentou brevemente o resultado. Eu acho que não é só surpresa. É resultado de um trabalho de pessoas que acreditam que é possível fazer as coisas acontecerem.